Senhores, senhoras, você que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube, uma boa noite. Sintam-se todos acolhidos e recebam um abraço da nossa casa, dos nossos trabalhadores. O mês de maio é um mês em que nós comemoramos, nós temos muitas datas a comemorar. E é o mês internacional da família. Hoje, 15 de março, é o Dia Internacional da Família. Nós temos a felicidade de hoje estarmos comemorando o Dia Internacional da Família. E todos os anos, nós da área da família, a gente programa diversas palestras com esse tema família para esse mês. Hoje acontecerá uma dessas palestras. Mas, antes de apresentarmos a nossa palestrante de hoje, eu convido a nossa presidente Ticiana para que faça a prece inicial. Então, meus amigos, vamos nos unir em preces, em orações, aproveitar esse momento que estamos aqui nesta casa que nos acolhe, que nos orienta, que nos traz as bases salutares para que possamos ser cada dia melhores. Hoje, em especial, pedindo pelas famílias de todo o nosso planeta, principalmente do nosso estado, que elas recebam todas as bênçãos salutares que hoje aqui recebemos. Que o nosso Pai, de amor e bondade infinita, possa nos amparar, nos acolher e nos orientar no caminho do bem. Pedindo, então, para que hoje os benfeitores amigos, dirigentes espirituais desta casa, possam nos proporcionar uma noite de estudo e de reflexão diante de um tema tão importante, trazido pela nossa área da família, sempre com o maior carinho possível. Então pedimos a Jesus que nos dê toda a base e todo o amor necessário para os trabalhos desta noite. Que assim seja. Então, a nossa palestrante desta noite é a amiga, irmã, a Rosa Festugato. A Rosa é trabalhadora do Centro Espírita Fora da Caridade Nossa Salvação e também é a presidente da UME. A UME é União Municipal Espírita. E o tema, então, será a missão da maternidade. É com você. Amigos queridos, é com muita alegria, com muito carinho que nós aqui estamos nesta noite gelada para falarmos da missão da maternidade. Vamos pensar então, será a maternidade uma missão? Certamente, e uma grande missão. Por quê, amigos? Porque cada mãe tem a oportunidade de trazer um espírito que está reencarnando aqui na Terra conosco. Vamos pensar que maravilhoso a gente dar oportunidade para um espírito, através da reencarnação, estar conosco. E vamos falar então, fazer um parentezinho e falar um pouquinho em reencarnação, brevemente, com simples palavras. O que é reencarnação? O que é reencarnar? Reencarnar é quando o espírito volta a um novo corpo. O espírito, depois de viver temporariamente no mundo espiritual, ele tem a chance, através dos pais, de reencarnar, do espírito voltar a um novo corpo material. Nasce bebezinho,
e vai se transformando até a idade adulta. Esse espírito, queridos, ele já se acopla, vamos dizer assim, ele já se encontra na matéria desde o momento da concepção. Então, no momento que o espermatozoide e o óvulo do pai e da mãe se unem e que ocorre ali a fecundação, já está um espírito programado para reencarnar aí. E que maravilha, tudo que vai acontecendo, a gente chama de um milagre da vida, essa transformação que de duas células, uma masculina e uma feminina, estamos nós aqui hoje, cada um de nós. E estamos aqui por quê? Porque nossa mãe permitiu que nós aqui ficássemos. Então isso não é uma missão? Que bela missão de deixar um espírito reencarnar, porque a reencarnação tem por objetivo a evolução do nosso espírito. Então nós reencarnamos para evoluir, para crescer moralmente. E a missão maravilhosa da nossa mãe é permitir isso. Claro que precisamos do pai, é óbvio. Mas a nossa mãe permitiu porque ela não nos abortou. Então, só por isso nós temos um dever de gratidão a ela imenso. Domingo reverenciamos as nossas mães. Isso é muito lindo, esse dia dedicado às nossas mães. Porque elas têm essa missão maravilhosa de deixar que nós reencarnemos. Então, vamos confirmar o que nos diz no Livro dos Espíritos. Kardec, na questão 821, ele perguntou aos espíritos superiores: as funções que a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que são atribuídas ao homem? E por que dessa pergunta, amigos? Porque naquela época a mulher ela tinha um menor valor na sociedade, não é mesmo? Então é por isso que Kardec fez essa pergunta aos espíritos superiores. E vejamos a resposta dos espíritos superiores. Sim, e maior ainda, é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Todo homem teve uma mãe. E essa mulher foi quem deu as primeiras noções de vida, quem os educou. Então a importância da mulher, segundo os espíritos superiores, é maior ainda, porque ela é quem educa o homem. Vamos assim somando a missão maravilhosa das mães. Além de permitir que nós nascêssemos, ainda tem o dever de nos orientar, de nos colocar no caminho do bem. Por quê, meus amigos? Porque estamos aqui, como já falamos, para evoluir moralmente. Então, somos nossos pais, que o pai também tem uma importância enorme na educação dos seus filhos. O pai auxilia muito na educação, mas o nosso momento aqui é de falar da mulher, de falar da mãe. Então estamos valorizando bastante a nossa mãe. Certo? Tem uma lenda que conta, é uma lenda, que quando Deus criou a mãe, um mensageiro, um anjo que estava perto de Deus, viu que tinha um excesso zelo pela criação dessa criatura. Aí esse mensageiro, esse espírito superior disse para Deus: mas Deus, por que tanto zelo? Por que tanta preocupação com essa criatura? Por que ela merece um carinho assim tão especial? Aí Deus disse: porque esta mulher deveria
ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoros terminados. Não é isso, meus amigos? As mães não dão aquele beijo no machucado e parece que, como mágica, aquela dor passa. Isso porque ela coloca ali todo o amor que ela está aprendendo a dar, porque a mãe desenvolve um amor, esse amor incondicional que Jesus nos ensina. Então, Deus disse ainda: essa mulher deveria ter mãos hábeis e ligeiras para preparar o lanche do filho e, ao mesmo tempo, mexer as panelas para o almoço não queimar-se. Muitas mães estão aqui se identificando. Deus disse ainda que ele deveria ter muito zelo com essa mulher, porque ela deveria ter noções básicas de enfermagem, aplicando curativos nos ferimentos e na alma ferida e magoada. Toda mãe sabe tratar um ferimento físico leve, e toda mãe sabe também curar uma mágoa, uma raiva, uma dor, assim como todo pai também. Mas a mãe é lembrada por estar mais tempo, normalmente com seus filhos. Deus disse ainda: essa mulher deveria ter mãos que soubessem acariciar, mas ao mesmo tempo firmes para transmitir segurança aos filhos. Então, essa mulher precisaria ter também essa prenda de saber acariciar, mas também impulsionar para a frente, impulsionar para o bem, colocar no caminho certo. Disse ainda: ela deveria ser dotada de muitos olhos para ver até o que os filhos fazem quando as portas estão fechadas ou quando o perigo pode acontecer. Então, estão se identificando as mães nisso, né? Que as mães têm um dom de saber como o filho está sentindo, o que ele está passando, até pelo caminhar, pela fala, no telefone. A mãe identifica se o filho está bem ou se ele está dizendo que está bem só para deixar a mãe tranquila. Disse ainda que essa mulher deveria ter capacidade de pensar e interagir com diversas faixas de idade. Não é isso? A mãe tem que saber lidar com criança pequena e bebê, com adolescente, com adulto. Então, ela tem um grande conhecimento para poder lidar com todas as idades. Isso. Ainda ele disse: deveria ter capacidade de derramar lágrimas de dor, de saudades, de alegria, de solidão, de preocupação. Então, essa mulher, essa mãe, ela também derrama lágrimas de dor, de solidão, de preocupação, mas, ao mesmo tempo, ela se levanta. Porque ela sabe que esses pensamentos de preocupação, de dor, de angústia, podem prejudicar a ela e ao filho também, porque ela está emitindo energias negativas quando ela está pensando em dor, está se afundando, está com grande sofrimento. Então ela tenta dar a volta e derramar lágrimas daí de alegrias, sabendo que os momentos difíceis existem, mas que eles vão passar. Mas muitas vezes a gente vive coisa que não vai acontecer. Então aí é que nós temos que ter o cuidado enquanto mães, enquanto pais. Muitas vezes os filhos saem
E nós ficamos em casa apreensivos com o que pode acontecer. Tudo, sempre coisa ruim. Então nós temos que mudar o foco. O nosso filho saiu, nós vamos orar para que ele seja amparado, para que ele faça as coisas boas, que ele siga o caminho certo, aquele que nós orientamos. E não ficarmos pensando em assalto, em tristezas, no que pode acontecer. Porque daí nós nos angustiamos e sofremos muito. Então isso é um aprendizado que nós temos que nos trabalhar para assim pensarmos. Para quando o filho sai, orar e antes dele sair pedir que ele vá pelo caminho certo, que ele faça as coisas boas, que ele acerte cada vez mais. Disse ainda que esta mulher deveria ter lábios ternos para cantar canções de ninar e também ensinar o filho a subir na escalada da vida, enfrentando as dificuldades da existência com esperança e fé. E aí nós começamos a ver que realmente muita coisa está nos compromissos dessa mulher. Cantar, ninar, mas também encaminhar, mas também colocar esse filho no bem. Deveria ter lábios que falem de Deus, de Jesus, do amor e do universo. Essa frase, ela é perfeita. É o que nós, como mães, temos o dever de fazer, de encaminhar nossos filhos para Deus, para Jesus, para o amor. Apresentar Jesus para os nossos filhos. Eles precisam ter uma fé. Não importa se é o espiritismo, se é o catolicismo, se é o evangélico, não importa a religião. Mas nós temos o dever de colocar os nossos filhos numa fé. Eles têm que ter esperança, eles têm que ter bom ânimo. Eles precisam saber que Deus nos ama acima de tudo. Disse ainda que essa mulher, essa mãe que ensina a orar, a trabalhar, a amar, a seguir o Mestre Jesus e as leis de Deus. Então aqui ele já disse quem seria essa mulher que deveria ter todos esses predicados. Essa mulher é a mãe. Não importa que essa mãe seja mãe carnal ou as mães adotivas. As mães adotivas, elas têm um mérito maravilhoso. As mães que criam filhos alheios, elas merecem todo o nosso carinho, todo o nosso afeto. Porque elas são pessoas abnegadas, deixando de si para cuidar do outro. Esse é o grande amor. Então, a missão da mãe é uma missão grandiosa. É uma missão divina. Deus é o Criador e a mulher co-criadora. Então é sério, meus amigos. É sério essa pessoa que nós todos chamamos de mãe. Muitas erram, sim. Quem disse que nós acertamos sempre? Erramos tantas vezes, como mães, como ser humano, como dentro da nossa profissão, mas sempre com a vontade de acertar. Ninguém erra porque quer. Erra porque acha que está fazendo certo. É o que conhece. É aquilo que a pessoa tem para dar. É aquilo que ela sabe. Divaldo não conseguia abraçar. Ele conta, Divaldo Pereira Franco, esse orador maravilhoso espírita que nós todos conhecemos. Ele disse que no início, quando ele começou a fazer essas exposições, essas palestras, que as pessoas vinham abraçar, ele ficava estaqueado. Ele não sabia abraçar. Por quê? Ele não tinha recebido abraço. Então ele não sabia abraçar. Ele conta num de seus livros isso. Mas por quê?
Porque os pais não gostavam dele? Não, os pais o amavam, mas eles também não abraçavam. Aí ele não aprendeu a abraçar na época. Agora ele abraça, agora ele consegue. Ele teve que se trabalhar. Mas ele não foi abraçado porque os pais deles eram o que eles davam, aquilo que eles tinham. Quantos de nós também não recebemos abraço dos nossos pais? Pela criação. Mas hoje nós conseguimos abraçar, então nós vamos nos trabalhando. Nós vamos trabalhando o nosso interior e vamos cada vez nos melhorando. E temos dever enquanto mães. Mães, por amor, Deus lhe deu a nobre tarefa, essa missão de acolher espíritos em novas reencarnações. Então nós falamos que nós aceitamos espíritos. Por quê, meus amigos? Será que é qualquer um? Será que Deus joga assim um espírito, aí tu vai para aquela família, tu para essa? Não. Nós sabemos que existe uma programação reencarnatória. Existe um programa, um projeto reencarnatório. Nesse projeto reencarnatório, a gente estabelece antes de nós nascermos. Então, nós, espíritos, junto com a equipe espiritual responsável pela nossa encarnação e que estão torcendo por nós agora, para que nós acertemos, para que nós sigamos aquilo que nós nos compromissamos lá do outro lado. Então, essa equipe, ela nos ajuda a preparar a nossa reencarnação. Isso é o nosso livre-arbítrio. Existem outros espíritos mais rebeldes, mais endurecidos, que muitas vezes não têm condições de programar a sua reencarnação junto com essa equipe. Então, nós chamamos de reencarnação compulsória. Eles reencarnam compulsoriamente, mas tudo foi organizado, programado. Aí a gente pensa, então está tudo organizado, então não preciso fazer muita coisa porque já está tudo pronta a minha encarnação. Não, nós temos um projeto, nós temos um programa, nós temos um gênero de situações para passar, mas não se sabe o que determinadamente. Não é assim, quando eu tiver 40 anos eu vou passar na estrada, vou cair num buraco. Não, não é isso. É o gênero. Então, nós precisamos passar por uma queda. Em determinada idade, vai acontecer uma situação que eu vou cair. Para que eu tenha algum sofrimento. Ou, se eu tenho atitudes boas, atitudes no bem, se a minha vida é extremamente regrada e boa, eu posso nem passar por aquela dor. Porque o bem cobre uma multidão de pecados, nos disse o apóstolo Pedro. Então, se nós agirmos no bem, estaremos cada vez nos desviando das dores que nós viemos para passar. Mas muitas vezes, queridos, as dores nos dão um chacoalhão. E aí a gente começa a pensar, a gente está muito acomodadinho. E aí vem uma dor para nós pensarmos, pararmos e pensar. Opa! Estou meio acomodada demais, vamos em frente, vamos ter mais ações no bem, vamos trabalhar, sem preguiça. Então, com a mulher, com a mãe, acontece tudo isso também. Então, essa programação reencarnatória, ela se dá, aí tem a programação biológica do nosso corpo, como é que nós vamos ser, nossa cor de olhos, nosso corpo, se gordo, se magro, alto, baixo. Isso mas sempre dependendo das nossas necessidades. É sempre baseado nas nossas necessidades. Tem a nossa programação social, que é a família, que é a nossa mãe, que é o nosso pai, nossos irmãos, os amigos. Muitas vezes até a profissão já está mais ou menos determinada. O quem nós vamos casar, que filhos nós vamos ter. Isso tudo nós organizamos lá em cima. Mas podemos mudar? Claro, sim. Existem planos B, como a gente diz. Muitas vezes, um exemplo,
Para eu ir de Caxias a Porto Alegre, se não tivesse os alagamentos, tem uma estrada que me leva em 2 horas para Porto Alegre. Mas eu posso fazer uma volta diferente, sair pela Rota do Sol, ir para São Francisco de Paula, Gramado, Cané. Posso encontrar sofrimento, de percalços nesse caminho, mas vou chegar em Porto Alegre. Vou demorar mais, mas vou chegar. Então, a mesma coisa, nós organizamos um plano e vamos chegar no final com nossa meta vencida. Ou não. Ou nós estamos dando uma volta na nossa existência, mas nós vamos chegar lá. Se não for nessa, se nós não cumprirmos o que precisávamos nessa, vamos ter outra. Então, mas vamos tentar fazer o melhor. Vamos pedir para o nosso protetor que nos ajude, para que a gente siga o compromisso que nós assumimos, que nós consigamos vencer. Tudo a gente sabe que não consegue vencer, né? Toda a nossa programação, mas que uma grande percentagem a gente consiga. E como que nós vamos saber se estamos certos ou não? Se estamos fazendo a coisa certa, conforme Jesus nos ensinou, estamos sim no caminho do bem. Estamos seguindo a nossa evolução. E dá trabalho, né? Vencer as nossas inferioridades, a gente sabe que dá trabalho. Não é fácil. E essa mãe, esse amor que se desenvolve da mãe, ele persiste pela vida inteira. E tem um devotamento e uma abnegação que são conquista do espírito. Toda mãe desenvolve esse devotamento. E devotamento é esse amor, essa dedicação para o seu filho. Toda mãe desenvolve essa abnegação, essa dedicação, esse devotamento. E a abnegação é outra virtude que Jesus nos ensinou e que a mãe consegue desenvolver. Porque ela pensa muitas vezes mais no filho do que em si. Ela deixa de fazer coisas para si, para fazer para o seu filho. Isso é abnegação. Então, com essa missão de mãe, com a maternidade, nós desenvolvemos esse devotamento e a abnegação, esses sentimentos. Primeiro, queridos, para os nossos filhos. Falo como nós mães. Primeiro, nós vamos aprender a ser devotadas, nós vamos ser dedicadas aos nossos filhos. Vamos deixar de fazer coisa para nós, para fazer para eles, para os filhos. Mas é o aprendizado, é o começo do desenvolvimento dessa virtude. Dia chegará e que nós seremos devotados e abnegados a todos. Mas, por enquanto, pela nossa inferioridade, nós conseguimos ser devotados e abnegados primeiro para os nossos filhos, depois para os nossos familiares, não é isso? E depois nós vamos estendendo para a sociedade. Mas é o início. Nós começamos a desenvolver o amor assim. Primeiro com o nosso próximo mais próximo. Depois nós vamos expandindo. E gradativamente nós vamos expandindo esse devotamento, essa abnegação, que vai chegar o dia e que nós amaremos a todos incondicionalmente, seja lá quem ele for. Aí vocês podem estar pensando assim, mas parece tudo tão bonito isso, né? E aí a gente, mãe, quando não se dá muito bem com o filho que briga com a mãe. Existe isso? Claro que existe. Por que existe? Porque nós estamos reencarnados com as pessoas que nós necessitamos para aprender a amar. Muitas vezes nós reencarnamos e trazemos como filhos alguém que nós muito odiamos, vamos dizer uma palavra assim forte que eu nem gosto. Alguém que nós não nos entendemos numa outra existência.
E aí a gente pede para que aquela pessoa seja nosso filho. Porque aí nós vamos aprender a amar aquela pessoa. E ele vai aprender a nos amar. É mais fácil nós amarmos o filho do que amarmos o filho do vizinho. Não é? Então, por isso nós estamos reencarnados juntos. E não é uma missão maravilhosa? Desenvolver o amor, muitas vezes com espíritos que nos magoaram, que nos ofenderam, que nos trouxeram dores. No livro Nosso Lar, o espírito André Luiz, ele conta que quando ele estava com a mãe, e a mãe no outro lado, né, depois da morte, e a mãe dele disse que ela iria reencarnar com o pai dele, como esposo novamente, e que traria como filha dois espíritos que seriam mulheres, e que na existência que eles viveram juntos, o André Luiz com a sua mãe e o pai, essas mulheres foram promíscuas com o pai. Elas foram namoradas, vamos dizer assim, do pai do André Luiz. E muito envolvimento, teve muito sofrimento. E do outro lado, depois de desencarnado, minha gente, elas continuaram perseguindo o pai do André Luiz, porque tinha sido amante delas. E elas continuaram perseguindo, com raiva, por situações que a gente agora não demora muito para falar. Mas a mãe do André Luiz traria essas mulheres como filhas. Ela não tinha nada que ver. Ela tinha sido vítima, mas é uma missionária. E o André Luiz não entendeu. Ele custou para entender por que a mãe ia fazer isso. Porque ela já era o espírito mais evoluído. E fez. Reencarnou com o mesmo marido, tendo a mesma espírito como marido, e trouxe aquelas duas mulheres como suas filhas, para amar, para se entender, para romper a barreira do ódio, da raiva. Então é isso que acontece nas nossas famílias. Se nós percebemos que os desentendimentos nas nossas famílias, vamos parar para pensar. Será que não está aqui a razão da minha evolução? Será que essa pessoa não está sendo instrumento para que eu tenha paciência, que eu tenha devotamento, que eu tenha abnegação? Cada um de nós vai pensar. Então, as mães dos filhos adotivos, as mães dos sobrinhos, quantas mães de sobrinhos, mães dos irmãos mais novos, mães de todas as crianças que se lhe acerquem, as professoras são mães, porque é da mulher esse instinto da maternidade, ainda que não tenha os seus próprios filhos carnais. São anjos anônimos. Essas, como falamos já no início, que adotam, que trazem para o seu lar filhos alheios, merecem sim o nosso carinho imenso, o nosso amor, porque elas são mães do coração e elas têm um imenso valor. E tudo está certo aos olhos de Deus. E há um mistério notável na maternidade, não é, meus amigos? E esse mistério se chama amor. Esse é o sentimento que nós vamos desenvolvendo com a maternidade. É a outra missão da maternidade: desenvolver o amor no nosso coração. Aqui só uma curiosidade, porque muitas vezes as pessoas perguntam, por que tem Dia das Mães, né? Por quê? Dia das Mães é todos os dias, não é isso que a gente ouve? Todos os dias é Dia das Mães. Que coisa boa que existe um dia para as mães. Eu sou da opinião, que eu concordo com a Ana Jazes, que ela é da época de 1864, ela nasceu. É uma americana, que era professora,
era grande estudiosa, e ela achou que deveria ter um dia dedicado às mães. E aí ela falou com o governo dos Estados Unidos e mandou carta para os outros países para que fosse instituído um Dia das Mães. Com qual objetivo? Porque ela achava que tinha que ser homenageada essa pessoa tão maravilhosa que é a mãe. E ela pensava na mãe dela e pensava nas outras mães. Então, tanto ela fez um pedido e tanto foi que em 1914 foi instituído o Dia das Mães nos Estados Unidos. Para nós, não sei a partir de que época, mas isso não vem ao caso. Mas o objetivo era esse. O filho recebia a mãe recebia a visita, recebeu o abraço, recebeu o carinho. Mas ela se frustrou muito. Por quê? Será que a Ana se frustrou? Porque comercializaram o Dia das Mães. Então, o objetivo dela era aquele dia que os filhos valorizassem a sua mãe. Mas virou um comércio. Infelizmente, virou um comércio. As pessoas acham importante o presente para a mãe do que a visita. É claro que a mãe gosta. Vivemos no mundo da matéria. Então, a mãe realmente, ela também gosta de um presente, vamos dizer assim. Mas não é isso o importante é a visita do filho. Então, eu disse que eu era a favor do Dia das Mães, por quê? Tem filho que não visita a mãe. Tem filho que não valoriza a mãe. Mas no Dia das Mães ele vai lá. No Dia das Mães ele vai. Que bom, pelo menos um dia no ano ele visita a mãe. Então, que bom que existe o Dia das Mães. O Dia das Mães são todos os dias, sim, assim como o dia do professor é todos os dias, o dia do engenheiro é todos os dias, o do médico é todos os dias, mas um dia para a gente lembrar desse personagem. Isso é muito bom. Então, que bom que a Ana auxiliou para que nós tivéssemos a criação instituída desse dia, que é um dia para nós lembrarmos, valorizarmos, abraçarmos a nossa mãe. E é tão bom essa reunião, esses encontros da família no Dia das Mães. Isso é só uma curiosidade. Só para a gente. Então, a doutrina espírita nos esclarece que ser mãe é um compromisso, vejamos bem, muito importante, porque ao gerar um filho, a mãe assume uns compromissos perante as leis de Deus. Um dia nossa consciência vai nos perguntar: que fizeste do filho que te confiei? Então nós temos um grande compromisso de colocar o nosso filho no caminho certo, de auxiliar para que ele siga o caminho do bem, de endireitar o seu caráter, de educar o nosso filho, para que ele possa fazer uma boa evolução do seu espírito. Uma vez, me lembro agora, eu estava falando também numa palestrinha, num outro centro espírita, e falei mais ou menos isso, do nosso dever de conduzir um filho. Uma mãe, na hora, ela levantou e ela disse: eu não concordo com o que tu está dizendo. Eu disse: então, por que a senhora não concorda nela? Porque meu filho está preso e eu não tenho culpa de ele estar na cadeia. Não, querida, nem foi isso, jamais diria isso, que tu tens culpa do teu filho estar na cadeia, de forma nenhuma. Tu fizeste o máximo, o teu possível, para endireitar esse espírito. Se ele não quis, o problema não é teu, é dele. O que tu vais fazer agora? Orar muito, muito por esse espírito, por esse teu filho, para que ele consiga voltar para o caminho certo. Então, não nos culpemos, mães, pais, se não deu certo, porque esse filho que nós permitimos que reencarnasse, ele é um espírito velho. O corpo é novo, mas o espírito é velho.
E todos nós, ao reencarnar, nós trazemos os nossos defeitos e as nossas qualidades, as nossas boas tendências e as nossas más tendências. É nosso dever, enquanto pais, tentar enxergar as más tendências dos nossos filhos que eles têm, assim como nós temos, e tentar ir aparando as arestas dessas más tendências. Mas muitas vezes eles não querem. Eles não vão completar o seu projeto reencarnatório. Nós não vamos nos culpar. Nós vamos orar. Orar. Vamos fazer o que nós achamos que está certo, seguindo as leis de Deus, seguindo a doutrina espírita. Porque as leis de Deus são sérias. Ele não castiga, de forma nenhuma. Ele ama. Deus estabeleceu leis. Se nós nos desviamos dessas leis, vamos sofrer. É certo isso, é inevitável. Lei de causa e efeito. Seguimos as leis de Deus, felicidade. Nos desviamos das leis de Deus, sofrimento. É isso. Então, procuremos fazer sempre o nosso melhor e poder responder bem depois para a nossa consciência. Nós fizemos o que estava ao nosso alcance, o que era do nosso conhecimento. Seja mães ricas, mães pobres, mães ignorantes, mães letradas, todas nós temos condições de conduzir nosso filho para o bem. Todas. Não importa a nossa condição social, não importa o nosso conhecimento de intelectual. Importa a nossa moral. Esse aí é que bota nosso filho no caminho. E a mãe ama seu filho sempre, né? Estava me lembrando agora, antes desse slide, deixa eu só voltar um pouquinho, pensando assim, esses tempos eu li que num presídio, por exemplo, pode, no dia de visita, pode faltar pai, irmãos, esposa, mas não falta a mãe. A mãe vai estar sempre lá. A mãe é essa criatura que ama incondicionalmente. E quem é que nos auxilia a colocar nossos filhos no bem? Jesus. Vamos apresentar Jesus para os nossos filhos, evangelizando os nossos filhos, evangelizando a nós. Porque eu só vou poder ensinar para o meu filho o perdão, a solidariedade, a caridade, se eu for assim. Se eu tiver ódio dentro de mim, eu não vou conseguir passar perdão para o meu filho. Então eu preciso primeiro me evangelizar. E como é que nós nos evangelizamos, a nós adultos? Seguindo Jesus, seguindo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é a mina de ouro. Ali nós temos tudo o que nós precisamos fazer. Vamos fazer Evangelho no lar com os nossos filhos. O que é o Evangelho no lar? É ter um dia na semana, no mesmo horário, reunir a família para falar dos ensinos de Jesus. Vamos fazer uma prece, vamos ler um trecho do Evangelho, vamos comentar esse ensinamento de Jesus, depois vamos encerrar com outra prece. E durante a semana, até chegar próxima, para fazer novo Evangelho, nós vamos tentar fazer aquilo que a gente leu. Então, quando a gente faz Evangelho no lar, a nossa família começa a melhorar o relacionamento. Mas não é por nenhuma mágica. É por quê? Porque nós vamos fazendo as transformações interiores. Porque a gente lê, estuda naquele trechinho daquela noite, daquela manhã, daquela tarde, e depois nós procuramos fazer aquilo que nós estudamos. Nós vamos nos transformando em pessoas melhores, e a nossa família também.
E se nós tivermos criança na família, vamos ler Evangelho segundo o Espiritismo? Elas não vão entender. Aí não vão gostar de estar conosco no Evangelho, no lar. Então vamos ler um livrinho de boa moral, que tem uma historinha. Vamos fazer assim, aí a criança vai gostar, porque tem uma historinha no Evangelho no lar. Vamos colocar um copinho de água para que o plano espiritual superior fluidifique a nossa água. Aí a criança vai querer tomar água antes de terminar. Deixa. Não é momento para nós discutirmos. Quer tomar água? Toma. Quer trazer uma bolachinha? Traz. Quer fazer um desenho? Faz. Mas nós temos que habituar o nosso filho à prática do Evangelho no lar, trazendo o nosso mestre para dentro do nosso lar. Contramão. Então, as reencarnações fortalecem os laços de família. Muitas pessoas pensam, mas então a reencarnação, com a reencarnação rompe o laço de família. Não, bem pelo contrário. As reencarnações fortalecem, porque nós vamos reencarnando juntos. Muitas vezes uns ficam do outro lado ainda, outros voltam. Mas aqueles que estão lá nos ajudam aqui a nós acertarmos. Então o laço vai mantendo. Então uma encarnação nós íamos como mãe, outra como filho, outra como esposa, outra como prima, e assim por diante. Mas nós estaremos sempre junto com aqueles que nós temos afinidade. Os que são afins a nós. Outros reencarnam juntos por laços de sangue e muitas vezes não se perpetua. Se nós olharmos hoje uma foto nossa antiga, de anos atrás, de uma festa, de um aniversário, nós vamos ver vários familiares ali que às vezes a gente agora nem tem mais contato. Não por desentendimento, mas porque a vida seguiu outro rumo, foram embora da cidade, está morando em outro lugar, mora longe, formou outra família, não nos visita por não ter tempo. Então, quando a gente vê isso, muitas vezes esses são nossos laços só de sangue. Então, a gente viveu junto uma época, vive junto, é nosso primo, nosso tio, mas por motivos, contingências da vida, nós nos separamos. Dá para pensar que são somente nossos laços de sangue, mas não é que isso seja o certo, mas nós podemos pensar. E muitas vezes amigos nossos, que não são familiares, são muito mais nosso familiar pelo espírito do que esses de sangue muitas vezes. Então muitos dos nossos familiares terminou a existência, nós vamos nos amar porque nós vamos amar a todos futuramente, mas muitas vezes esses laços eram laços mais frágeis, digamos assim, que eram os laços de sangue, mas as famílias que se perpetuam são as famílias pelo laço do espírito, famílias afins. Então, nós estamos reencarnados, sim, com alguns dos nossos familiares pelo espírito e com outros só pelo sangue, mas não importa. Nem vamos ficar pensando, eu acho que aquele meu familiar é... Nada, não importa. Importa o quê? Que nós estamos juntos por necessidade. Estamos na família certa, com as pessoas certas, com aquelas que nós pedimos para reencarnar. Então, qual é o nosso compromisso? Nos amarmos. Isso é o que nós precisamos fazer. Então, os espíritos formam no espaço grupos ou famílias que são unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Frequentemente, eles se seguem na reencarnação, onde se reúnem numa mesma família, como falamos, ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Esse é o objetivo. Adiantamento, evolução do nosso espírito. Todos. Isso é para todos. Nós estamos aqui para evoluirmos. Vamos trabalhar na nossa evolução, então. Que é o quê? Conquistar as virtudes. O que é essa evolução? Conquistar as virtudes.
deixar de lado as nossas inferioridades e transformar elas em virtudes. Esse é o nosso trabalho. E estamos com as pessoas que nós precisamos para fazer esse crescimento. Então, é o amor de mãe que permite ao espírito renascer, falamos isso, agora é um fechamento, renascer para uma nova vida e assim construir a sua evolução. Somente esse amor é capaz de dissolver as algemas do passado e reconstruir laços afetivos. Destruir as algemas do passado, que muitas vezes nós estamos presos a pessoas pela raiva, pelo ódio, pela falta de perdão, pela mágoa, pelo ressentimento. Então, essa reencarnação nos permite reconstruir esses laços, como já falamos, e transformar essas mágoas em amor. E é o amor materno, então, que educa, que corrige, que acolhe, também que salva das ilusões a que voluntariamente o espírito se submete. Tantas vezes as mães vão salvar o seu filho dessas ilusões da matéria que ainda nós vivemos. Muitas vezes essas ilusões das coisas da matéria e nos distraímos daquilo que é do espírito. Então precisa vir esses chacoalhões que estão acontecendo agora, né? Essas dores que nós todos estamos passando, cada um do seu jeito, para nós nos chacoalharmos, sairmos daquela acomodação que nós estávamos e seguir adiante. Aí uns podem estar pensando, mas recém nós passamos pelo coronavírus. Sim, precisávamos, vamos saber a razão depois, quando nós desencarnarmos, né? Mas estava aqui falando com a Tice antes, o coronavírus nos isolou. Nós, na época, precisamos ficar isolados. E agora, essa enchente está fazendo o quê? Nos aproximando. Está fazendo com que nós nos voltemos para o outro. Tudo perfeito, segundo as leis de Deus. Cabe a nós trabalhar isso agora. Essa solidariedade, é a nossa vez agora. De começarmos a amar aquela pessoa que nós não conhecemos. Fazendo o que nós, cada um, deve fazer. E aqui é o último. É um poema da Madre Teresa de Calcutá, para encerrar o nosso encontro. E os pais que não fiquem tristes, que nós falamos só das mulheres, né? Mas os pais têm grande valor, imenso valor, muito, tanto quanto as mães. Mas hoje a reverência é para elas. Então, Madre Teresa de Calcutá diz assim, para as mães, ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Então, queridas mães, nós ensinamos a voar, a sonhar, a viver, a cantar, a pensar, mas eles vão pensar conforme o seu espírito, conforme a seus compromissos. Mas sempre eles terão dentro deles a sementinha que nós plantamos. E chegará o dia dela desabrochar. Isso nós podemos ter certeza. Então plantemos amor, plantemos evangelização nesses corações. Nossos filhos podem estar grandes hoje, serem adultos, mas eles ainda precisam que nós os ensinemos a voar, a cantar, a pensar e assim por diante. Isso faz muito bem para eles e também para nós. Então, é isso para a nossa noite.
Agradeço profundamente por vocês terem me ouvido, com esse carinho, com essa atenção que vocês me dedicaram, me emociona. E eu agradeço muito. E convido agora aos aplicadores de passe para que se coloquem nos seus lugares. E cada um de nós vai ficar neste momento imaginando Jesus na sua frente, Jesus impondo as mãos nas nossas frontes e envolvendo a cada um com muita luz. Vamos sentir esse amor e vamos conversar com Jesus. Cada um de nós vai conversar com Ele, pedindo o que estamos necessitando, agradecendo e enviando luz para quem nós mentalizarmos neste momento. E assim, então, felizes, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e agradecemos a toda a equipe espiritual amorosa que nesse momento está nos abraçando com tanta luz, com tanto carinho, com tanta proteção. E assim, agradecidos por tudo que recebemos, nós te pedimos, Pai querido, para que essa luz intensa que nesse instante está envolvendo a cada um de nós, que essa luz possa se expandir e chegar a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, a todas as famílias que estão desamparadas, que estão desabrigadas, que nesse nosso estado maravilhoso, uma luz intensa